O atacante Pedrinho, do São Paulo, treinou normalmente no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, um dia depois de o GE revelar a acusação de violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal registrada pela ex-namorada Amanda Nunes em um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. O São Paulo segue analisando o ocorrido, mas quer ter uma definição sobre o futuro de Pedrinho até domingo, dia do duelo contra o Botafogo de São Paulo, às 16 horas de Brasília, pela última rodada do Paulistão. Na manhã desta quinta-feira, a cúpula de futebol do clube esteve reunida para discutir o caso e os próximos passos. O São Paulo tem tido cautela e, no início, as discussões com o atleta e seus agentes estão sendo feitas sem a presença de advogados. O clube espera ter mais elementos sobre o ocorrido antes de tomar uma decisão para evitar equívocos. Na nota divulgada pelo clube, o São Paulo diz que aguarda e acompanhará com máxima atenção a apuração da polícia e dos demais órgãos competentes. No mesmo documento, o clube ratificou a posição contrária diante de casos de agressões à mulher. Pedrinho, de 23 anos, chegou ao São Paulo no início do ano, emprestado pelo Lokomotiv da Rússia. Pelo tricolor, ele disputou 9 partidas e fez 3 gols. Antes defendeu Audax de São Paulo, Oeste Atlético, Bragantino e América Mineiro. Segundo informações do UOL, o São Paulo não pagou na totalidade a parcela mais recente do acordo feito com o Atlético Goianiense para comprar o meia Wellington Rato e irritou o clube goiano. A parcela, que venceu recentemente, era de R$1 milhão. O UOL apurou que o tricolor pagou apenas R$600 mil, o que irritou os cartolas do Atlético Goianiense. Os R$400 mil restantes da parcela em questão devem ser pagos ainda nesta semana, pelo menos é o que garantem fontes ligadas ao São Paulo, ouvidas pela reportagem. O Atlético Goianiense quer aplicar multa e juros em cima do valor. Além desta parcela citada, ainda resta R$1 milhão a ser pago ao clube de Goiás. O São Paulo adquiriu o Wellington Rato por R$5 milhões. O clube do Morumbi detém 80% dos direitos do jogador, enquanto o Atlético Goianiense manteve 20%. O Atlético pagou apenas R$10 mil por Wellington Rato em 2020. O jogador atuava no Ferroviário. Rato é um dos destaques do São Paulo na temporada. O meia vem sendo muito elogiado por Rogério Ceni pela qualidade na bola parada. O São Paulo Futebol Clube concluiu na última terça-feira, dia 28, a entrega de 114 toneladas de alimentos não perecíveis, água, roupas, materiais de limpeza, higiene e medicamentos às vítimas das enchentes que atingiram o litoral norte de São Paulo entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A campanha de arrecadação aconteceu entre os dias 23 e 27 e foi abraçada por associados e torcedores. As entregas foram protocoladas de acordo com as normas da Defesa Civil e distribuídas em 4 caminhões. Um 5º caminhão ainda deve ser enviado nesta semana, com o restante das doações que chegaram após a data final estipulada pelo clube. As chuvas que atingiram os municípios de Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba foram as maiores já registradas em um período de 24 horas na história do país. Segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia, o alto volume das chuvas causou deslizamentos de terra que atingiram casas, comércios e estradas da região. Até o momento, as buscas contabilizaram 64 mortos em São Sebastião, município mais atingido pelo desastre, e em Ubatuba. Segundo o boletim divulgado na última quarta-feira pelo governo do estado, 1.090 pessoas seguem desalojadas e 1.126 seguem desabrigadas na região. Após uma folga na tabela, em razão de jogos da seleção brasileira, o basquete tricolor volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar o Bauru, às 19h15 no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. O confronto válido pelo NBB terá transmissão do Sport TV. O tricolor soma 17 vitórias em 23 rodadas do NBB. A equipe vem de derrota por 99-79 para a Unifacisa, no Morumbi,
mas venceu os últimos 4 jogos fora de casa. O último jogo do São Paulo foi no dia 17 de fevereiro. Neste período, a equipe tirou alguns dias de folga e também realizou diversos treinos, aproveitando o tempo livre para descansar, mas também fazer alguns ajustes na equipe. O NBB ficou paralisado em razão de jogos da seleção brasileira. Em relação ao histórico contra o Bauru, o tricolor tem larga vantagem. Em 18 jogos foram 12 vitórias do tricolor e 6 derrotas. Pelo NBB foram 10 jogos, sendo 8 vitórias e 2 derrotas na competição. Tem um problema a menos para o técnico Rogério Ceni no São Paulo. No treino desta quinta, dia 2, no CT da Barra Funda, o lateral direito Orejuela foi liberado pelos médicos, deixou a transição e trabalhou normalmente com o restante do elenco. O colombiano não atua desde 15 de fevereiro, na vitória por 3-1 sobre o Santos, quando deixou o campo com estiramento no posterior direito. Estava em transição desde o dia 27 do mês passado. Ao todo, já atuou 6 vezes na atual temporada. É o 6º contundido do elenco a voltar a trabalhar com Ceni nesta semana. Na quarta, dia 1, o zagueiro Diego Costa, o lateral esquerdo Wellington e o atacante David fizeram um aquecimento e participaram de parte do treino com o restante do elenco. Assim como nos últimos dias, o lateral direito Igor Vinícius e o atacante Caio Mateus seguem em evolução e trabalharam com os demais jogadores. Erisson, se recuperando de um estiramento no posterior esquerdo, continuou em seu trabalho de transição. Apesar dos reforços, entre aspas, Ceni deve deixar os recém-saídos do Refis, aprimorando a parte física para o duelo ante o Botafogo de São Paulo, às 16 horas de domingo, em Ribeirão Preto. Com a volta dos contundidos, diminuiu bastante. Somente 6 jogadores permanecem oficialmente contundidos no clube: André Anderson, Arboleda, Caleri, Ferrarese, Moreira e Rafinha. O Salves de hoje recebeu uma proposta de cerca de 20 milhões de reais para Rodrigo Dias de pelo lateral esquerdo Patrick, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira neste ano e recém-incorporado ao elenco profissional. O jogador de apenas 20 anos, entretanto, rejeitou os contatos iniciais da MLS. As conversas diante da negativa do atleta não avançaram. Patrick tem contrato até 2027, renovado no ano passado, e ganhou espaço no clube depois do título com a seleção brasileira sub-20. O ala soma 3 jogos no profissional, 2 deles em 2023, e já distribuiu uma assistência. Foi de Patrick o cruzamento certeiro para o gol de Caleri na vitória sobre o São Bento. Os salves de hoje são para Antônio Adão de Piracicaba, São Paulo, e para Rodrigo Dias de Caraguatatuba.